Temos duas mãozinhas levantadas, mas É o seguinte, deixa eu falar uma coisa. Esse verso, ó oceano de compaixão, salva-me, pois meu coração está atormentado pelas dores do mar do nascimento. Faz-me entender as verdades de todas as escolas de filosofia. Sê meu refúgio, ó mestre Shankara. Achei super bonito esse verso, achei legal. Agora eu vou dizer uma coisa que você mencionou, que te incomoda e a mim me incomoda também, me pareceu um pouco de idolatria demais. Esse verso, tu és o melhor dos gurus, que está lá no fim, sabe, você tem menos, cigarro, menos, isso aí. Sabe, essa coisa, porque aí fica parecendo aquela história de, sabe, só Jesus salva. Isso daí eu vou confessar para você que esse verso, com todo respeito ao Totaka, provavelmente, né, a relação dele com o mestre era muito próxima, e essa reverência toda faz sentido, né? Mas a mim, assim, lendo, isso, aliás, o melhor dos gurus, essa coisa do melhor, sabe? Para mim é complicado, viu, Jane? Eu vou ser super sincera. Eu gosto dessa sinceridade. Eu posso falar agora ou tenho que pedir a mãozinha? Não, por favor, pode seguir também. Deixa eu só comentar uma coisa, aqui da Mazé, porque Mazé, eu também, você me conhece, eu também me incomodo com a rasgação de seda e esse tipo de coisa. Isso, inclusive, na Voz do Silêncio diz que é uma forma ótima de você derrubar o outro, né? Quando você começa com muito elogio. No entanto, eu já vi muitos desse tipo de hinos, e eu achei esse aqui, eu não sei, eu senti ele mais ameno, né? E temos uma questão a pensar. Eu não leio em sânscrito, imagino que você também não. Então, isso aqui certamente passou pelas mãos de não apenas um tradutor, mas isso aqui deve vir sendo retraduzido e reescrito. Então, também pode ter a mão de um devoto muito devoto, ou o próprio Totaka tem uma devoção mais sedosa, né? Não sei, mas eu gostei das coisas que ele solicitou, eu achei interessante os detalhes, né? Me ajuda a me livrar do samsara, eu preciso acabar com as ilusões e os kleshas, né? E melhorar as minhas ações válidas. A minha saúde não está lá essas coisas, o meu conhecimento está limitado. Então, assim, eu achei que a pontuação dos detalhes eu achei bem interessante também. Mas rasgação de seda, às vezes, derruba um pouco, meio que nós duas somos um pouco mais fortes em termos de a coisa do entendimento e das palavras, e às vezes nos incomoda, né? Isso, concordo com você. Márcia, eu acertei, eu errei? É Márcia, né? É Márcia, então tá. Jane, tudo bom? Prazer falar com você de novo. Olha só, o que eu fiquei pensando sobre isso, e as outras coisas que eu estava lendo antes também, no capítulo anterior, eu acho, sobre o entendimento do Advaita, né, do uno, do indivisível, e do que é real, do que não é real. Então, assim, são coisas, estava até comentando com a Mazé agora há pouco, são coisas tão complexas e misteriosas para a gente pensar com o nosso racional, com o cognitivo, que às vezes você tem que entrar em contato mais pela intuição. Então, de repente, eu pensei nesse hino, como você falou, né? Ele foi discípulo de Shankara, então, quer dizer, uma coisa lá de 500 anos antes de Cristo, não é isso? Isso. Então, quantas adaptações podem ter sido feitas nisso, e ter, quem sabe, a minha fantasia me levou para aí, que, assim, de repente, esse registro do Totaka pode ter ganhado
um ritmo, uma Colorido. cadência, um colorido. Opa, o som desapareceu, mas Peraí que o som caiu. Vocês podem ter batido no microfone sem querer. Sim, sem querer. Então, eu tô Esse achando... pode ter passado e tomado um colorido. Pode tomar um colorido, e hoje eu vejo isso como o caminho, né, para o conhecimento e a iluminação e a sabedoria é a meditação, que também, né, exige todo um esforço voluntário. Então, eu imagino que esse texto, como uma canção, especialmente se ele tiver um ritmo, né, ou se tiver uma melodia, como uma canção de ninar, por exemplo, né, é alguma coisa assim que ele termina, induz, pode ajudar a induzir, e pelo menos, mas assim, por outro lado, a gente vê que tem uma antropomização, antropoformização, quer dizer, são características de alguém que tem para dar, então, de um outro ser humano, provavelmente, ou de um outro Deus, que também não encontra com o que seja o Brahma ou o Atman, né? Então, o Uno, né? Então, eu acho que é um instrumento, eu estou vendo isso como um instrumento, sabe, e você falou uma coisa muito importante, não é qualquer coisa que ele está dizendo, ele está pedindo como se alguém, um outro, quer dizer, aí já entra uma dualidade, é eu e o outro, né? Isso também me chamou a atenção, entra a dualidade, eu e o mestre, e ele vai me ajudar, né? Eu também questiono isso. Mas as coisas que ele pontua, que ele vai trazendo, de fato, são os nossos desafios maiores, né? São as nossas questões, assim, as coisas que nos aprisionam. Aprisionam. Então, eu achei que podia ser, sabe, uma cantiga de ninar, sabe? Olha, calma que a mamãe está aqui, a mamãe... Não, sério, né? Sabe? Mas eu senti exatamente assim. Eu senti exatamente assim, Márcia, assim? à medida que eu lia, como se provavelmente isso aqui tem essa métrica, essa, como é que se diz, esse ritmo, né? Que vai levando e vai levando e repete o refrão, e vai levando e vai levando e repete o refrão. Porque, concordando com você, a gente tem que tomar o cuidado de não tomar essas informações no sentido das suas separatividades, né? Então, sim, é eu solicitando ao outro. Isso não reforça a dualidade? Exatamente. De certa forma, sim. No entanto, fico pensando, é só um pensamento, de que eu precisaria de alguém para estar me orientando melhor. Porque eu sozinha, com a minha meditação, os meus pensamentos tomam conta. E eles não são exatamente não duais, né? Então, o meu silêncio, a necessidade do meu silêncio, que eu sei que existe, eu tenho certa dificuldade. Então, um bom instrutor que não te diz o que tu tens que fazer, mas que te inspira a encontrar esse caminho, dando as receitas mais adequadas, porque ele próprio conhece o caminho, eu acho que é nesse sentido que se deve fazer Guru Yoga. E isso, reforçando com o que Mazé estava comentando, muitas vezes essa devoção a um outro ser humano ultrapassa o limite do vamos juntos, e passa a ser meu mestre, você que tudo sabe, e você que tudo faz, eu não sou ninguém sem você. E às vezes a pessoa mesmo acaba se afastando por uma incapacidade de encontrar o caminho por si própria, e achando que o mestre vai te dizer o que você tem que fazer. O karma é seu, você tem que saber o que fazer, mas o instrutor te orienta, mas não te diz o que é para fazer. Um bom instrutor, um verdadeiro Mahatma, não te diz o que você tem que fazer, mas ele indica, dá dicas, orientações, prepara o terreno, oferece instruções, mas não no sentido... Tem muita gente que diz assim, estou esperando o que o mestre quer que eu faça. Não, o mestre não quer que você faça, ele quer que você se vire. À medida que você está fazendo, o mestre aparece.
Eu gosto desse entendimento. É isso mesmo. Muito bom. Obrigada, Mazé e Márcia. Bruno ou Paulino que está primeiro? Paulino, né? Paulino. Oi, Jane, vou falar com a câmera fechada. Que pena, não Então, vamos poder ver o seu belo semblante. Vamos lá. aí vocês imaginam a luz de átomo. Veja bem, eu achei tão interessante, tão lindo o hino, e eu estava pensando exatamente antes de mais falar, até fiquei imaginando, será que eu devo falar? Porque eu entendo que essa postura do Guru Yoga, ou da reverência ao Guru, como a gente vê nos textos mais antigos, ela é de um significado tão profundo porque o Guru é aquele que dá o nascimento espiritual àquele indivíduo, ao seu discípulo. Sem ele, ele não teria visto a luz de Atma, sem o Guru. Então, a louvação que o discípulo faz ao mestre que lhe deu essa visão é algo muito sagrado. Veja que no terceiro verso aí ele coloca: através de ti as pessoas se tornaram felizes. E na semana passada a gente tinha visto que é a ignorância de Atman que impede a felicidade. Ó tu que tem um intelecto, um nobre intelecto, habilidoso na investigação do Atman. Então ele está fazendo uma louvação, uma reverência a alguém que tem habilidade para isso, que tem essa capacidade de dar esse outro nascimento, vamos dizer assim, um nascimento espiritual. Acho que no dia a dia as coisas, ao correr do tempo, ficaram meio perdendo esse sentido e a gente vê quase que uma deturpação quando se reverencia gurus físicos não realizados ou que não possam orientar para outra direção, tá entendendo? Mas eu vi isso, então eu achei muito lindo o hino, né? Porque ao meu ver ele expressa exatamente claro que podendo cometer algum exagero, mas é como se fosse um estado de felicidade daquele que encontrou a felicidade e está reverenciando quem o ajudou, né? Ou quem o levou a isso. Até nas tradições, nos textos mais antigos, a gente encontra que, acho que até no Viveka Chudamani a gente tem essa mensagem: uma vez o discípulo encontrado o guru realizado, ele tem que se abrir completamente, sem reservas, àquele, porque ele sabe que aquele vai lhe dar a sabedoria e ele não vai ter reserva para a sua condução, né? É diferente da gente abrir nossa alma, abrir nossa confiança a alguém que a gente tem o pé atrás ou que possivelmente seja bem realizado, né? Então, eu vivi mais ou menos assim. É interessante te ouvindo, Paulino, e eu ia mesmo comentar isso, como que bom que existem formas diferentes de apresentar esses ensinamentos, porque, como o próprio Siddhartha diz num texto bem importante, explicando como deve ser instruídos os buscadores, que ele diz que cada um tem o seu jeito, e não existe uma forma única de transmitir o ensinamento a todos. O ensinamento pode ser o mesmo, mas a forma que ele deve ser transmitido e como ele vai chegar a cada um tem diferentes caminhos, né? Então, a forma que mais atrai a cada um de nós e a forma que melhor o nosso ouvido, o nosso olho, os nossos sentidos vão perceber, também varia, né? E por isso a importância, isso você comentou, Paulino, e que tem a ver com o que Márcia estava chamando a atenção, de não é a louvação da personalidade Shankara, mas a louvação das qualidades que ele tem, que assim permitem que todos os que entram em contato com ele possam ter a chance, desde que eles próprios façam o seu devido esforço, de alcançar aquilo que ele próprio já alcançou, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que é verdadeiramente Guru Yoga, né? Essa prática da devoção. E você chama a atenção de um detalhe bem importante, Paulino. Quando existe uma real relação guru-discípulo, esse coração que tem que estar aberto, ele realmente tem que estar totalmente aberto, porque essa relação, a partir de aceitá-lo como um Shela, né, aceitar esse discípulo como um Shela, no caminho das iniciações, faz com que esse guru se torne responsável karmicamente
por esse discípulo que busca a iniciação. Então, quer ele queira, quer não, o coração dele estará aberto para o guru. O guru enxerga nele as vibrações, como o seu fluxo de energia própria, como a sua condição como um todo está funcionando, né? Então, é fundamental essa relação de reciprocidade e de profunda veracidade, né? Então, esses textos vão começar, e os textos mais para o final estão mais densos ainda, né? Nós vamos começar a mexer ainda mais. Eu estou gostando muito. Obrigada, Paulina. Muito bom. Bruno. E o guru, ele representa a linhagem, né? Então, buscar o refúgio em Shankara, como vocês já disseram, não é uma idolatria para a personalidade do Shankara, né? Como depois ficou distorcido, e hoje em dia a gente vê mesmo isso que vocês falaram, né? Da pessoa tá lá beijando as mãos do guru X, cortando a unha do guru Y e tudo mais. Mas a ideia é seguir o exemplo de vida, o exemplo de conduta daquele guru, né? E se dedicar. Porque também tem esse outro lado da Guru Yoga. Quando a gente começa a invocar esses mestres, começa a meditar para eles, a gente está se colocando disponível para o trabalho. E eles podem responder. E eles podem responder, isso será cobrado de nós. Então, porque eu até comentei, a reunião de ontem também foi sobre um texto de Guru Yoga, né, no contexto budista. Então, é como se a gente está se disponibilizando para um emprego, digamos assim, um trabalho de várias vidas. Quando a gente começa a se aproximar muito e a invocar muito esses gurus que representam a linhagem, né? E também aqui eu nem vejo que o Shankara está sendo colocado acima dos outros, eu vejo mais como um elo kármico que está sendo que tá sendo exaltado aqui, né? Porque afinal é o guru, e os textos budistas também falam muito de que eu nunca me separe do guru, né? Que eu nunca me separe desses ensinamentos nesse sentido, né? Que esse trabalho possa que eu possa ter a bem-aventurança de ser capaz de manter esse elo. Manter, né? Esse elo, que vai depender do nosso karma, né? Das nossas ações. Exato. E até para que o trabalho possa continuar nas vidas futuras também. Muito, muito bom. Como é bom a gente conversar, porque cada um vai pegando um ponto, né, e a gente vai aprofundando. Obrigada, Bruno. O Igor colocou aqui no chat, pensando de um ponto de vista, como vimos no encontro anterior, não seria mais o Shankara falando, mas na condição do estado que Shankara está ao ensinar. Não seria uma idolatria a ele exatamente. Então, bem isso que todos nós aqui estamos comentando. Aqui vai ser invertido, porque o Shankara está expressando Atman. É o sentido de aquele que alcançou essa condição, né? Eu reverencio o Shankara porque eu reconheço o Atman nele. E aí eu quero chegar, que é o que o Bruno acabou de chamar a atenção também. Sim, e como Mazé e Márcia disseram lá no começo, o Igor aqui repete, seria meio sem sentido pensar no homem do ponto de vista do que está sendo ensinado, né? A Lígia comenta a mesma coisa, é como quem fala no Mestre Jesus, a evocação é ao Cristo, ao estado Atman, né? Ao estado que esse grande guru representa e que me permite, graças a Deus, quem sabe alcançar tal estado também, né? Como um reflexo.